meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de Python comigo. Como já sabem, eu sou Cordélio Barrama, sou um desenvolvedor e estou aqui para ajudar-vos neste mundo de programação. Então, na aula passada falamos muito, ou nas aulas passadas falamos muito sobre funções, sobre retorno de valores, sobre passagem de parâmetros e muitas outras coisas. Se não sabes o que eu estou a falar, meu amigo, já sabes o meu discurso. Volta lá atrás, vai ver as aulas de funções que nós tivemos a falar sobre esses conceitos todos. Há muito conceito, há muito material que eu dei nas aulas passadas sobre funções, porque para esta aula, meu amigo, é extremamente importante teres esse assunto dominado. Porque se não tiver esse assunto dominado, meu amigo, tu não vais apanhar esta aula. Então, se estás aqui e queres assistir esta aula e não sabes, ainda não é que não sabes, mas podes não ter dominado o que nós falamos nas aulas passadas, volta para lá e volta a ver as aulas, volta a fazer os exercícios, faz tudo. Porque se não tiveres isso tudo na ponta da língua ou na ponta dos dedos, vamos lá dizer assim, tu não vais perceber muito bem esta aula, ok? Então vamos ter esse combinado entre eu e tu, volta para lá, faz tudo. Se já dominaste tudo, já tens tudo dominadinho, tudo prontinho, então aperta o cinto e vem para esta aula comigo. Então, chegamos aqui na aula 19. Esta aula nós vamos falar de módulos e pacotes. E para saberes o que é um módulo e o que é um pacote, ou para fazeres um módulo e um pacote, é obrigatório, como eu acabei de dizer, saberes o que é uma função. Tens de saber o que é uma função, tens de saber como se cria uma função e tens de saber tudo isto, né? Só assim é que tu vais apanhar esta aula, ok? E mais uma vez, esta aula vai ser uma mistura de teoria e prática, mas nada que não vai nos impedir de ter uma boa qualidade da aula, não é? E estamos na aula 19, vamos ter a última aula 20, que é a próxima aula, a aula 20, vai ser a última aula do básico. E, como eu já falei na aula passada, vou dar mais um bônus, não vou chamar aula 21, porque vamos fazer os dois. Vai ser um programazinho que eu vou vos dar, que podes partilhar com os teus amigos, podes partilhar com os teus familiares, com quem tu quiseres. É um jogo básico que podes ir fazendo com tudo que aprendemos até agora, ok? Então, sem perder mais tempo, vamos logo passar para a nossa aula teórica, para nós olharmos o que nós vamos fazer e aprendemos módulos, e aprendemos pacotes, aprendemos tudo isto e já teres tudo na ponta da língua, ok? Vamos lá para as nossas aulas teóricas. Ok, vamos começar por falar de um tópico muito importante na programação, que é a modularização. Modularização, o que é modularização? Modular é o ato de construir módulos. Isso é óbvio, não é? Exatamente. Modular é o ato de construir módulos. Então, esse conceito surgiu no início da década de 60. Foi na época que a computação já estava a começar a quebrar barreiras e a entrar em empresas e os sistemas estavam a ficar cada vez maiores. Agora imagina que tudo dentro do sistema estava em um único arquivo, né? Todas as funções, inclusive é o que nós estamos a ver no momento, não é? Até agora tudo tranquilo, nós estamos a fazer tudo dentro de um único arquivo. Mas imagina que tivesse a fazer um sistema tão grande que tens que cadastrar pessoas, cadastrar produtos, registrar vendas, tudo dentro de um único arquivo. Isso vai criar um número enorme de funções, de funcionalidades, de comandos e vai ficar complicado para a leitura. Para ti, como desenvolvedor, ou para outro desenvolvedor que for fazer uma manutenção do sistema. Não vai saber o que está a passar, não vai saber onde começar, não vai saber onde acabar, porque tudo está dentro de um único arquivo. Foi por isso que surgiram as técnicas de modularização para resolver esse problema. Foi por isso que surgiram as técnicas de modularização exatamente para resolver esse problema, para deixar os sistemas mais pequenos. Um dos focos da modularização é dividir um programa grande. Quando nós temos um programa grande, nós vamos usar a modularização para partir aquele programa grande e dividir esse mesmo programa grande em pequenos programas ou funcionalidades,
né? Nós vamos pegar aquilo, vamos deixar o programa mais leve, mais pequeno e vamos pôr outros programas com outras funcionalidades ao lado, né? Funcionalidades, funções, tudo mais, e nós vamos partir aquele programa grande. Esse é um dos focos da modularização. O outro foco da modularização é aumentar a legibilidade. O que é aumentar a legibilidade? Vamos imaginar que tu tens um programa enorme de 4, 5 mil linhas, né? E queres encontrar um erro. Lembra-se dos princípios das aulas, nos princípios, lá atrás mesmo, acho que foi a aula 2, 3 ou 4, já não me lembro bem qual foi a aula, que o programa pode ocorrer, pode não te dar erro, mas o programa não funcionar como tu queres. Quer dizer que existe um erro, não existe um erro de sintaxe, mas existe um erro talvez de digitação. O programa não corre como tu queres. Não parou, não deu erro, mas não corre como tu queres. Então, imagina tu tens que procurar esse erro em 5 mil linhas de código. É extremamente complicado, não é? Então, a modularização tem o outro foco de aumentar a legibilidade. Então, vamos pegar essas 5 mil linhas de código, vamos dividir em pequenas porções de linha. Isso ajuda a encontrar um erro, ajuda na manutenção do sistema. Quando estás a fazer um programa, o programa precisa da manutenção, vai ajudar a pessoa que vai fazer manutenção desse programa. Então, esse é outro dos focos da modularização. Falando em manutenção, é o outro foco da modularização. É exatamente esse, é ajudar na manutenção dos sistemas, não é? Então nós vamos ver qual é a vantagem de uma programação tradicional para uma programação modularizada, mas para isso, meu amigo, vais ter que assistir a aula até o fim, né? Esse bônus vamos ver lá no fim. Então, aqui nós já vimos quais são os focos da modularização e como surgiu e para que surgiu, não é? Então, vamos lá continuar a nossa aula para nós entrarmos dentro deste conceito de modularização e nós vemos como é que isto funciona na prática. Na prática, não que vamos nas aulas práticas, mas vamos entrar já no conceito e nós vamos ver exatamente como é que isto funciona, ok? Ok, vamos lá agora ver um exemplo aqui. Vamos ver esse código que já deve estar cansado de ver, já deve estar irritado de ver este código, mas é importante no aprendizado. Nós temos aqui uma variável número que recebe um input que vai ser convertido para um número inteiro que digita um valor. Então vai ser digitado um valor e vai ser convertido para um número inteiro. Por isso temos ali int, input, digita o número, né? E depois vamos ter uma outra variável fatorial, a variável é fat. A variável fat vai receber o fatorial do número, vai receber a fatorial do número. E depois vai escrever na tela, o fatorial do número é fat, o fatorial do num é fat. Num, aquela variável que digitamos, o fatorial é fat quando for calculado o fatorial, correto? Pronto, daqui, como tu já sabes, nas aulas passadas, já sabes muito bem que este fat recebe o fatorial do número, esse fatorial é uma função, só que essa função ainda não foi declarada, correto? Então vamos lá criar essa função. Então, nós temos aqui, vamos puxar aquele nosso pequeno código para baixo e nós vamos pôr aqui a definição definição desse fatorial. Esta função também já estás cansado de ver, né? Então, essa função tu já deves conhecer de trás para frente, de frente para trás. Se não conheces, já sabes, aulas passadas. Nem vou falar mais, estamos combinados assim, não é? Então, essa função, só para recapitular, é uma função que vai calcular um fatorial de n, do número. Então, o f vai começar em 1, né? F vai receber 1, então f vai começar em 1, porque já sabemos que o fatorial de 1 é 1, exatamente. Então, vamos pôr ali uma repetição para ser no range de 1 até n mais 1. N mais 1 por quê? Porque nós já sabemos que se nós pusermos um range de 1 até, por exemplo, 5, ele vai calcular de 1 até 4. Porque 5 vai até 5 sem contar o 5, né? Vai calcular de 1 até 4. Então, nós como queremos exatamente aquele número que nós digitamos, então nós pomos n mais 1. Então, se digitarmos 5, ele vai fazer 6. Então, vai fazer 6, vai calcular até 5. Correto? Já estás cansado. Isso aqui nós vimos nas aulas passadas e só estou a recapitular. Lá nas aulas de atrás, só estou a recapitular, ok? Então, depois vamos ter f vai ser vezes igual a c.
O que isso quer dizer? Quer dizer que o F vai receber F vezes C. E depois nós vamos retornar o valor do F. Vamos retornar o F. Então, se nós pusermos aqui, digita o número, né? Se vai aparecer aqui, digita um valor, pomos 5, então ele vai nos fazer o cálculo do fatorial de 5. Qual é o cálculo fatorial, como é que é? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simples, não é? Ok, então vamos lá digitar este mesmo código já no nosso programa, ok? Vamos lá isso. Ok, se repararem, eu mudei aqui um pouco do nosso programa. Eu costumava usar o Visual Studio Code, sempre uso o Visual Studio Code, mas agora estou a usar o PyCharm, porque é jeito de aprendizagem, para quem está a aprender a programar, o PyCharm ajuda bastante quando nós entramos já a ver os módulos e os pacotes dentro do nosso programa. É por isso que eu mudei para o PyCharm. O Visual Studio Code não ajuda assim tanto, é já para quem é um pouco mais experiente que pode fazer lá, mas o PyCharm já está-nos pré-definido o que nós vamos fazer, né? É muito prático o PyCharm. Então, por isso mesmo que para esta aula eu estou a usar o PyCharm, ok? Então, vamos lá digitar aquele código que nós vimos aqui no PyCharm. Vamos a isto. Eu vou por aqui def fatorial de n, correto? Def fatorial de n. Vamos pôr o n a receber um 1, né? O n vai começar com 1. Então, for c in range 1 até n mais 1, vai ser o f vai ser vezes igual a c. Depois nós vamos fazer o quê? Vamos retornar o f. Ok, continuando, vamos dar os nossos dois passinhos aqui. Depois vamos fazer uma variável número, que vai ser inteiro, input, vamos por aqui, digite um valor, correto? Digite um valor. Depois vamos por aqui um fat, que é a nossa variável, vai ser fatorial, de número. Se forem a ver, ali ele já me apareceu, o PyCharm já me apareceu a dizer fatorial de n, que era a minha função, que estava a referir a minha função lá em cima, ok? Só para ficar claro, se eu ponho aqui fatorial, podem ver aqui, ele vem fatorial então, n, que é esta minha função, correto? Eu ponho tab, então ponho aqui número, fatorial de número, e depois vamos por aqui print, um print formatado, vamos por aqui o fatorial de número, é n, fact, desculpa, fact, fatorial de número é fact. Aqui no PyCharm, para correr os programas, não é como no Visual Studio Code, que é só vir aqui, pôr um play e já está tudo a funcionar numa boa. Quando corres da primeira vez os programas, tens que vir aqui em cima, botão direito, vais aqui, Run, e depois disso é que já podes ir diretamente lá e fazer o que tu quiseres, só pôs ali a setinha do Run. Então, digita um valor, deixa-me eu por aqui o stop, só para... Ok, digita um valor 5, fatorial de 5 é 120, correto? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Então quer dizer que o nosso programa está a trabalhar lindamente. Ok, como podes ver, esse nosso programa está pequenininho. Não há aqui muita confusão, né? Agora, imagina se eu acrescento outras coisas aqui. Ok, para não perdermos tempo, eu já lancei lá as duas funções que eu criei, só vou dar aqui mais dois passos, só para não estar aqui a reclamar o PyCharm. Então, eu acrescentei mais duas funções, que uma vai calcular o dobro de n e outra vai calcular o triplo de n, ok? Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, print formatado, vamos lá, o dobro de número é, dobro de número é
dobro de número, ok? Vamos correr este programa, agora já posso correr da setinha à vontade, já criei. Então, 5, vamos lá aqui, fatorial de 5 é 120, o dobro de 5 é 10. Correto. Então, eu como criei mais duas funções, o meu programa já está a começar a crescer. Nem tanto, não está a começar a notar tanto assim, porque claro, nós estamos em modo de aprendizagem, estamos em modo de aulas, nós não vamos fazer um programa gigantesco aqui, mas se tu fores a reparar, o programa já está a começar a crescer. Se for já pôr outras funções, vamos lá dizer, temos dobro, triplo, que queremos calcular raiz quadrada, queremos calcular N coisas desse mesmo número. Então tu vais acrescentando lá funções que o programa vai crescendo cada vez mais e, por consequência, vai ficando maior, maior, maior e mais confuso, correto? Ok, vamos lá voltar para o nosso quadro, para nós vermos, entendermos melhor essas coisas. Ok, eu tinha um programa desse tamanho e fui acrescentando outras funções e o meu programa cresceu. Pode acrescentar muitas outras coisas, vai crescer ainda mais. Então eu posso pegar um recurso que a programação dá-me, né? Todas as linguagens de programação dão esse recurso. Posso pegar esse recurso aqui no Python. E qual é esse recurso? Eu vou pegar as minhas funções, vou separar a elas do meu programa principal. Então peguei as minhas funções, vou criar lá um utils.py e vou acrescentar todas as minhas funções dentro desse utils.py. Então, eu já tenho lá meu utils.py, peguei as minhas funções, lancei todas elas lá e, por consequência, eu fico simplesmente com o meu programa principal. O meu programa principal qual vai ser? Vai ser isto. Número, input, vai ser número, recebe int de input, digita um valor, fatorial fat, vai receber fatorial do número e print, vai fazer o print. Temos lá o nosso programa principal a correr numa boa, não é? Então, é isso que vai acontecer. Eu peguei todas aquelas minhas funções, lancei num utils.py, vamos chamar isso utils.py, lancei para lá e tenho o meu programa principal limpinho, bonitinho, sem estar lá com mais outras coisas que não são necessárias no momento. Ok? Então, isto que eu fiz aqui, esse utils.py que eu coloquei aqui embaixo, é o que nós chamamos de módulos. Ok? Vamos lá o PyCharm agora, fazemos exatamente a mesma coisa que fizemos aqui, ok? Vamos lá. Então, já estou aqui no PyCharm, eu vou aqui ao Projects, tenho aqui os meus projetos, eu vou clicar aqui nas aulas, vou fazer um novo Python file, né? Então vamos por aqui, utils.py e abrimos o nosso Python, o nosso utils.py, criamos um novo ficheiro Python. Eu vou pegar tudo isto e vou colocar aqui dentro do utils.py. E temos aqui o nosso utils.py e temos aqui o nosso ficheiro principal, não é? Nota que o nosso ficheiro principal, se nós corrermos como está, ele não vai funcionar ainda, né? Eu vou tentar correr, vai dizer digita um valor, vou pôr 5, enter, e ele vai me dar erro. Óbvio, porque ele não está a encontrar essas funções de fatorial e essas funções de dobro. Ele não está a encontrar essas nossas funções. Agora, como nós vamos fazer a ligação deste nosso programa principal com aquele utils.py? Na verdade, é uma coisa que tu já fazes há bastante tempo aqui. Nós já fazemos isso há muito tempo, não é? Vamos lá no nosso quadro para nós vermos como fazer isto. Então, a forma mais simples de fazer isso, ou melhor, a única forma, e é a forma mais simples de nós fazermos essa ligação entre o nosso programa principal e o nosso arquivo utils.py, simples, é só nós fazermos import utils, mais nada. Vamos importar úteis, vamos fazer import úteis e ela vai buscar todos aqueles nossos pacotes, aquelas nossas funções que nós criamos e vai importar para o nosso programa principal. Simples, algo que tu já fazes sempre aqui. Nós já fazemos isso há muito tempo aqui nas nossas aulas, não é? Então, isto nós vimos na nossa aula 6, quando eu falei de bibliotecas. Só para ver, quando eu digo não salta aulas,
vai com calma, não corras, um atrás do outro, uma aula atrás do outro. Estás a ver? Nós utilizamos falamos do import na aula 6, quando nós falamos de biblioteca. Estamos na aula 19 ainda e estamos ainda a usar import, não é? Então, só para ver, tu não podes saltar aulas. É bastante importante cada aula que nós falamos, porque uma é a continuação da outra, obviamente. Programação é assim. Ok, vamos lá voltar agora para o PyCharm, para nós para nós fazermos este import, ok? Vamos a isto. Então, já estamos aqui dentro do nosso PyCharm. Então, vamos por aqui. Import úteis. Import úteis. Pronto. Já importamos os nossos úteis. No entanto, ainda não vai funcionar. Ainda não vai funcionar. Para funcionar, nós temos que fazer uma coisa muito simples. Vamos aqui para o fatorial e vamos por aqui. Úteis, ponto. Como podem ver, eu pus úteis, ponto. Ele já me diz tudo o que está dentro do úteis. Então, úteis.fatorial, deixa-me só tirar esta repetição, úteis.fatorial, ele já me tirou aquele sublinhado que estava lá, sublinhado vermelho que estava lá, e a função úteis o import úteis já acendeu, quer dizer que já estamos a usar a função fatorial dentro daquele úteis. No dobro, mesma coisa, vou pôr aqui úteis.dobro. E tiro, ele já importou o úteis e meteu aqui no dobro. Agora, eu corro este programa, eu ponho 5 e ele vai me dar exatamente o que eu estou à espera. O fatorial de 5 é 120, o dobro de 5 é 10. Tranquilo? Tranquilo, não é? Então, lembra-se do Interactive Help que nós vimos na aula passada? Aqui, extremamente importante. Porque, como podem ver, eu importei o úteis e não sei o que faz cada função dentro do úteis. Eu simplesmente estou a usar uma função dentro daquele pacote de úteis. Então, o Interactive Help aqui é muito bom, porque se eu for aqui no úteis e pusesse o Interactive Help em cada uma dessas funções, eu aqui podia puxar o Help e ele havia de me dar o que cada função faz. Tranquilo, não é? Só que não vamos entrar por aí porque nós já falamos de Interactive Help, ok? Era só aquele clique que eu estava a dar para juntar a aula passada nesta aula. Tranquilo? Ok, vamos lá continuar. Ok, mas eu também posso fazer isso de uma outra forma, como nós já sabemos. Então eu posso chegar aqui, em vez de eu pôr import úteis, eu posso pôr aqui from úteis, import factorial e vamos lá, import dobro. São as duas funções que nós estamos a usar agora. Então, eu já não preciso de pôr úteis.fatorial. Eu simplesmente tiro úteis, deixo o fatorial. Simplesmente tiro úteis daqui, deixo o fatorial. Então, assim, se eu corro o meu programa, vamos lá pôr 8. O fatorial do 8 é 40.320, o dobro do 8 é 16. Funciona na mesma. Então, desta forma, já não preciso escrever úteis.fatorial, úteis.dobro. No entanto, não é recomendável que se use esta forma. Por quê? Não é que é proibido, mas não é recomendável. Vamos lá imaginar que tu tenhas um outro módulo que tu criaste dentro do teu programa. E dentro desse módulo, em algum momento, também tens uma função que chama-se dobro. Se tu importas desta forma, o que vai acontecer? O Python não vai saber qual dos dobros tu estás a referir. É óbvio que sim, que o primeiro dobro a ser importado é o que conta, mas isso pode dar problemas no teu programa, não é? Porque tu podes não ter o resultado que tu esperas. O programa não vai dar erro, mas não vais ter o resultado que tu esperas. Então, é sempre bom, entre aspas, forçar o Python a saber qual é o módulo que ele há de buscar. Então, a melhor maneira de fazer essa importação é como nós fizemos, dizer aqui import úteis, import úteis, e dentro de cada função vais pôr aqui úteis.fatorial, aqui vais pôr úteis.dobro. Tranquilo? Assim, o Python já sabe qual função tu estás a referir exatamente e não vai fazer cálculos da cabeça dele, não é? É simples isto, ok?
Então, quando tu usas essa sintaxe from úteis import fatorial, é uma sintaxe que nós já vimos várias vezes no decorrer das nossas aulas, né? É muito semelhante a outras que já vimos. Nós já vimos from math import sqrt, que é raiz quadrada, square roots. Já vimos from datetime import datetime, nota. Primeiro datetime from datetime é o módulo, o segundo datetime import datetime é a função, não é? Tem o mesmo nome, são parecidos os nomes, mas um é o módulo, outro é a função. Então, from datetime módulo, import datetime função, ok? Nós temos também from random import rendit, já vimos várias vezes, já usamos várias vezes o rendit aqui, não é? Então, esse é o conceito básico de modularização que eu tenho para te dar. Espero muito bem que tenhas entendido a modularização. Caso não tenhas entendido, não tem problema. Não tem problema, meu amigo. Volta. Vai ver de novo a aula. Não tem problema. Estás com pressa de quê? Não precisas ter pressa. Vai ver de novo a aula. Olha a aula de novo. Entende bem, porque são conceitos extremamente importantes. Extremamente importantes para o futuro. Né? Isso vai te ajudar bastante nos teus programas, ok? Se tu não entendes bem, não corras, volta, vê de novo a aula. Se tiveres dúvidas, põe aqui no comentário. Nós vamos ver, eu vou ver e posso te ajudar em que for possível, ok? Agora vamos lá olhar um bocadinho quais são as vantagens da modularização. Então, como vantagem da modularização, nós temos a organização do código. Como nós vimos, ali nós tínhamos um programa grande, não é? Passamos aquele programa grande para um programa mais pequeno. Esse programa pequeno, tiramos as funções, pusemos no outro ficheiro que chamamos úteis.py. Então, nós temos um código organizado, um código limpo. Se tu fores entregar esse código a qualquer pessoa que não sabe de nada do teu programa, podes ter a certeza, meu amigo, que vai conseguir entender. Porque não está baralhado. Tu puseste um código limpo, simples e organizaste o teu programa, ok? E falando em organizar o programa e entregar a outra pessoa, outra vantagem é que facilita na manutenção. Todos os sistemas precisam de ser mantidos, todos os sistemas têm que ser feita manutenção regularmente ou durante um período de tempo. E se o teu sistema for extremamente complicado, se o teu programa for complicado, tiver lá muita coisa, acredita que para fazer a manutenção do teu programa, pessoas vão fugir. Porque não vão querer fazer por manutenção daquele programa, porque aquele programa está desorganizado. Então, se organizas o teu programa, vai facilitar na manutenção do teu programa, ok? Outra vantagem, tu consegues ocultar o código detalhado. Ninguém precisa de ver. Ninguém precisa de saber como se calcula um fatorial. Só tem que saber que existe uma função que calcula fatorial. Ninguém precisa de saber como calcula o dobro, mas tem que saber que existe uma função que calcula o dobro, por exemplo, o triplo ou quadruplo, o que quer que seja. Tu não precisas saber qual é a função que faz, o que o rendit faz. Mas tu sabes que existe uma função no Python que calcula o rendit, ou que tem um rendit, né? Que faz os números aleatórios. Tu sabes disso. Tu não precisas saber a função de datetime, mas sabes que existe no Python uma função de datetime, que se tu queres pôr a data, queres lançar uma data, vais buscar essa função. Simples, não é? Outra vantagem da modularização é a reutilização em outros projetos. Então, tu tens um código, tens um módulo lá que tem todas as funções. Tu podes muito bem pegar aquele módulo e lançar com outro projeto. Outro projeto utilizar os mesmos módulos. Se o projeto tiver a mesma necessidade desse projeto, pode utilizar outro projeto. Então, não precisas digitar de novo as funções. Tens uma função, né, que calcula fatorial, tens uma função que calcula dobro, triplo, etc. Pegas aqueles úteis que nós fizemos, podes dar outro número, não é obrigatório ser úteis, né? Dás outro nome qualquer, o que tu quer que seja. Pegas aqueles úteis, entregas no outro projeto e vão usar. Simples. Ninguém precisa de digitar, ninguém precisa de fazer aquilo de novo, ninguém precisa de fazer as funções de novo. Ok? Então, para que serve o módulo no fim do dia? O módulo serve para te ajudar a dividir um programa quando o teu programa começa a crescer. Quando começa a ficar grande, então usas os módulos. Só que,
Se os módulos chegarem a um ponto que não te satisfazerem, porque chega a um ponto que o programa fica tão grande, tão grande, tão grande, que nem os módulos vão te satisfazer. Então, se os módulos não te satisfizerem quando chegar a esse ponto, existe uma solução. Essa solução são os pacotes. Então, para nós, quando nós já sabemos que os módulos não estão a satisfazer, nosso programa está tão grande, tão grande, tão grande, nós usamos os pacotes. Então, o módulo é até um certo ponto, pacote é quando passa aquele ponto. Então, se cresce um programa até um certo nível, usa os módulos. Se passa daquele nível, já usa os pacotes. Normalmente é muito difícil usar os pacotes em um programa, porque um programa nunca cresce. Pode acontecer sim, não estou a dizer que é impossível, mas nunca cresce até o nível de usar os pacotes. Mas mesmo assim, nós temos os pacotes para resolver esse problema. Então, para nós vermos bem, olharmos bem o que são os pacotes, vamos à aula prática e vais entender exatamente como se usa os pacotes, ok? Vamos a isto. Ok, até o momento nós criamos um módulo que chamava-se úteis.py. Esse módulo que nós estamos a ver aqui na tela. Nós criamos, tudo bem até aí, e tem lá várias funções dentro desse módulo. Agora, imagina que se o meu módulo úteis.py crescesse demais, como esse que estamos a ver agora aí na tela. Crescesse com inúmeras funções, várias funções dentro dela. É difícil sim, mas não é impossível. Mas imagina que nós tivéssemos várias funções dentro dela. Então, esse nosso conceito de modularização já não ia funcionar. Nós estaríamos a criar os mesmos problemas, nós estaríamos a empurrar o problema com a barriga para lá frente, não é? Mas nós já viemos ter os mesmos problemas, a ver de complicar a leitura, a ver de dificultar a nossa manutenção e teríamos lá várias funções. O que se fazia antigamente era criar muitos módulos, né? Criar muitos módulos, cada módulo com pequenas porções de funções, mas o Python veio ajudar isso de uma maneira extremamente boa. Então, como é que o Python veio ajudar? Veio com a criação de pacotes. Então, nós podemos criar pacotes e dentro desses pacotes formos ainda vários módulos lá dentro e ainda por cima podemos dividir em assunto esses módulos, não é? Então, nós podemos ter lá o nosso pacote úteis.py. Dentro desse nosso pacote nós vamos ter um módulo de números, vamos ter um módulo de strings, vamos ter um módulo de datas, vamos ter um módulo de cores. Então nós temos vários módulos lá dentro, né? Dentro do nosso pacote e separado por contexto, né? Temos números, todas as funções que tratam de números estão dentro desse módulo. Todas as funções que tratam de strings estão dentro desse módulo. Todas as funções de datas, de cores, por aí fora. Então nós podemos organizar assim o nosso programa, não é? E como é que nós podemos fazer ligar este pacote com o nosso programa principal? Mesma coisa. Nós só vamos fazer import úteis e ele vai nos importar todo este pacote. Podemos também fazer from úteis import datas. Vai dentro desse útil ele vai mudar tudo que está com datas. Também podemos pôr from úteis import cores. Mesma coisa. Vai-nos lá buscar somente o módulo de cores. Então, como viram, eu já separei por assunto, né? Já tenho o meu pacote, úteis.py, e separei os meus módulos por assuntos. Simples. Como é que eu crio o meu pacote? Para eu criar o meu pacote, eu primeiro tenho que criar uma pasta dentro da nossa pasta principal do nosso projeto. Por exemplo, temos o nosso projeto, aula 19. Dentro daquela pasta da aula 19, eu vou criar uma outra pasta que vai se chamar úteis. E dentro dessa pasta chamada úteis, eu vou criar uma outra pasta chamada cores. Então, é o meu módulo de cores. Vai ficar dentro dessa pasta chamada cores. Eu também posso criar para todos os outros módulos, né? Datas, números, strings, crio várias pastas. Cada pasta vai estar organizada pelo seu contexto, não é? Então, tenho a minha pasta principal, aula 19, por exemplo. Tenho a minha pasta principal, aula 19, é ali onde vai ficar todo o meu código.
meu código principal, os meus módulos, os meus pacotes, tudo está lá dentro, né? Então, dentro daquela aula 19, crio uma pasta úteis. Então, dentro daquela pasta úteis, eu já crio cores, strings, números, data, N coisas. Esses vão ser os módulos que vão criar dentro daquela pasta úteis, que é o nosso pasta de pacotes, não é? E dentro dessa pasta cores, que é o nosso módulo, nós vamos lá pôr uma sintaxe, né? Que é um ficheiro Python. Vamos lá pôr uma sintaxe. Qual é que é essa sintaxe? Nós vamos pôr _init__py, não é? Então, isso vai ter que estar dentro da nossa pasta cores, que é um ficheiro Python de inicialização. Então, vai ter que __init__py. E na verdade, vamos pôr isso também para as outras pastas. As outras pastas, inclusive dentro da pasta úteis, também vai ter que ter o init, né? Vamos pôr lá tudo bonitinho e temos lá o nosso pacote com o init lá dentro e temos os nossos módulos com os inits lá dentro, ok? Ok, vamos lá ver agora no nosso PyCharm como é que isso tudo vai funcionar, como é que isso tudo vai casar, ok? Vamos lá. Ok, já estamos aqui no nosso PyCharm, então eu vou para aqui para úteis, vou retirar tudo isto, né, que eu tenho aqui, essas nossas definições, vou fazer Ctrl X e vou apagar este ficheiro, né? Eu vou aqui, vou fazer delete. Não está a dizer que não pode fazer delete porque está aqui importar, mas eu vou fazer o quê? Delete anyway, ok? Tudo bem. Então, dentro das nossas aulas, nós vamos fazer botão direito, vou fazer New e ponho aqui Python Package, que é um pacote Python. Clico Python Package e eu vou por aqui úteis. Enter. Como eu disse no princípio da aula, o PyCharm ajuda bastante porque logo que eu pus o Python Package, ele já me deu lá o init dentro dele. Já pôs lá o init. Então, foi o que eu disse, o PyCharm ajuda bastante para quem está a começar. O Visual Studio Code já não é assim. O Visual Studio Code existe outra maneira para criar, é uma maneira um pouco mais complexa, mas por isso mesmo que olhei para o PyCharm agora, ok? E vamos fazer a mesma coisa, dentro do úteis, botão direito, New, Package, vamos por aqui Strings, Enter. Então, temos aqui o init.py de strings, temos o init.py de úteis. Mesma coisa, botão direito, vamos lá, por aqui Python Package, vamos por números, Enter. Temos lá também init.py, abro aqui, estou a dar exemplos, datas, Enter. Também já tenho lá. Então, eu tenho aqui os meus módulos dentro do meu pacote. Meu pacote é úteis e tenho aqui o meu módulo de datas, o meu módulo de números, o meu módulo de strings. E dentro deste módulo de números eu vou abrir este init.py e vou passar as minhas funções lá para dentro. Ok? Temos lá, simples, init.py, passei as minhas funções lá para dentro. Ok, então já temos aqui o nosso módulo criado. Eu vou para aqui, eu ponho aqui, em vez de eu pôr import úteis, eu vou pôr from úteis, import números, né? Ele já me recomenda aqui números, né? From úteis, import números. Então, em vez de eu pôr aqui úteis, eu ponho aqui números. E em vez de tirar este úteis daqui, ponho números. E já tenho lá o meu programa funcionar lindamente, vou correr o número 7 e está lá, funcionar lindamente. Importei o meu pacote, importei dentro do meu pacote, importei o meu módulo de números e já está lá a funcionar. E se tu fores alguém que te interesses por isto, e eu recomendo mesmo que tu te interesses por isto, porque isso ajuda bastante mesmo nos nossos programas, quando nós estamos a desenvolver num nível mais avançado, eu recomendo que tu possas praticar e procurar mais sobre isto e por ver como é que se organiza pacotes dentro do Python, como é que se organiza módulos dentro do Python. É algo muito bom para o teu aprendizado, ok? Então vai mesmo procurar saber isso, vai mesmo entender ou ver, entende a aula, porque ajuda bastante, como eu acabei de dizer, né?
E falando em praticar, nada mais, nada menos que nós fazemos os nossos exercícios, né? Vamos lá ver os exercícios agora. Ok, primeiro exercício. Crie um módulo chamado moeda.py que tenha as funções incorporadas aumentar, diminuir, dobro e metade. Faça também um programa que importe esses módulos e use algumas dessas funções. Ok? Isto aqui é simples, é mesmo de mão beijada esse exercício, ok? Vamos lá ver como é que fica na tela. Ok, já tenho aqui o exercício a correr na tela, vamos lá ver. Botão direito, run. Ok, digita o preço, 500. Vamos correr, ok. A metade de 500 é 250, o dobro de 500 é 1000, o aumento de 10% temos 550, diminuir 5% temos 475. Isso aqui é simples, não é? Usa muita coisa que nós já vimos há muito tempo, né? Aqui a única diferença são módulos, mais nada. Isso aqui é muito simples. Vamos lá ver o segundo exercício. Segundo exercício. Adapte o código do primeiro exercício criando uma função adicional chamada moeda que consiga mostrar os valores como um valor monetário formatado. Então, já viste, né? Agora, os exercícios daqui para frente, como estamos a falar de módulos e pacotes, vão ser sempre o anterior. Vamos pegar o exercício anterior e refazer. Pegar o anterior e refazer. Melhorar, melhorar, melhorar. Então, se tu reparaste, no exercício anterior não tinha a formatação de moeda. Agora estamos a pedir para ter uma formatação de valor monetário. Vamos lá ver esse exercício. Ok, segundo exercício. Vamos correr o exercício. Vamos lá, preço. Vamos manter os mesmos 500. 500. Vai dar a mesma coisa, a metade, aumento e tudo mais. Só que aqui, em vez de ter ponto, já tem uma vírgula. Então, já estamos a melhorar aquele anterior, em vez de pôr ponto, estamos a pôr uma vírgula. Então, quer dizer que a nossa formatação já está a ter mais sentido, não é? Vamos lá ver o terceiro exercício. Terceiro exercício. Modifique as funções que foram criadas no primeiro exercício para que elas aceitem um parâmetro a mais, informando se o valor retornado por elas vai ser ou não formatado pela função moeda, desenvolvida no segundo exercício, né? Vamos lá ver esse exercício na tela. Ok, já temos aqui o terceiro exercício na tela. Eu só voltei para o segundo exercício para realçar alguma coisinha. Se for já ver aqui, nós temos moeda, ponto moeda, entre aspas, moeda, ponto dobro. No terceiro exercício já não temos isso, mas nós temos aqui para ver se a formatação é verdadeira ou não. Se eu correr este exercício, né? Vou sempre dar o exemplo dos 500, vamos lá, 500, então ele vai me dar formatado, exatamente igual ao segundo exercício. Mas se eu mudar aqui no formatação e pôr aqui false, né, de falso, por esse exercício, 500, ele já não me dá formatado aqui no 250, mas no 1000 já tenho formatado, tenho a vírgula no 1000, 250 ainda tenho um ponto, não é? Então, se eu ponho true, volta por true, corro o exercício, volto a fazer os 500 e ele já me formatou com a vírgula. É exatamente isso que eu quero que tu faças, ok? Vamos lá ver o outro exercício. Quarto exercício. Adiciona o módulo moeda.py, criando nos exercícios anteriores uma função chamada resumo, que mostre na tela algumas informações geradas pela função que já temos nos módulos criados até aqui. Então, isto é simples. Agora, tu já criaste todos os módulos. Primeiro criaste um módulo que dava os cálculos de dobro, porcentagem. Depois, formataste aquele módulo. Depois, puseste um valor opcional lá, se a formatação vai ser verdadeiro ou falso. Agora, tens que criar um resumo para poder mostrar esses valores na tela, ok? Vamos lá ver como é que fica. Ok, já tenho aqui o exercício, o quarto na tela. Como podes reparar, o meu programa principal mudou bastante, desapareceu tudo no meu programa principal. Então, estou a usar módulos. O meu programa principal desapareceu tudo. Se eu corro aqui no meu programa principal, eu vou pôr 500 e ele deu um quadro bonitinho
a resumir o valor. Resumo do valor. Preço analisado, 500 meticais. Dobro do preço, 1000 meticais. Metade do preço, 150. 20% do aumento, 600 meticais. 12% de redução, 440 meticais. Já está mais bonito. Então, como podes ver, os exercícios cada vez estão a melhorar, não é? Então, vamos lá ver o quinto exercício agora. Quinto exercício. Crie um pacote chamado Utilidades AC, né? Utilidades Aprende Comigo, que tenha dois módulos internos chamados moeda e dado. Transfira todas as funções utilizadas no primeiro, segundo e terceiro exercício para o primeiro pacote e mantenha tudo funcionando. Este exercício praticamente não precisas fazer nada. Só precisas criar um pacote. Dentro desse pacote tem que ter dois módulos, moeda e dado, e depois tens que transferir tudo o que tu fizeste no exercício anterior, porque o exercício anterior é réplica dos outros exercícios anteriores, copiar tudo e pôr neste módulo e testar para ver se está tudo a funcionar, ok? Vamos lá ver. Ok, já tenho aqui o meu exercício na tela a correr. Eu vou fazer o run desse exercício, vou continuar com os 500 meticais e temos tudo a funcionar numa boa. Como eu disse, não precisas fazer nada, só criar um pacote, criar dois módulos, transferir tudo para o módulo moeda e pôr a correr. Aqui está tudo, analisando o preço 500 meticais, dobro do preço 1000 meticais, metade do preço 250 meticais, 20% de aumento 600 meticais, 12% de redução 440 meticais. Está a funcionar. Ponto final, saímos do exercício. Este é simples, nem precisa de explicação. Vamos lá ver o sexto e último exercício. Sexto exercício. Dentro do pacote Utilidades AC, né, Utilidades Aprende Comigo, que criamos anteriormente, temos um módulo chamado Dado. Crie uma função chamada Leia Dinheiro, que seja capaz de funcionar como uma função input, mas com uma validação de dados para aceitar valores que sejam monetários. Ok? Então, desta vez vamos trabalhar com um módulo chamado Dado dentro do pacote Utilidades AC. Vamos lá ver como é que fica esse exercício na tela. Ok, já tenho aqui o exercício na tela. Como podem ver, eu importei aqui de Utilidades AC Moeda, Utilidades AC Dado. Eu importei dois módulos dentro do nosso pacote, não é? Vamos lá correr. Então, digito o preço, 500, e ele vai me dar o valor. A diferença qual é que é? É que aqui nesse exercício, nós em vez de termos aqui input, nós temos aqui dado, ponto, leia dinheiro, digita um valor. Perceberam a diferença, não é? Então temos dado, ponto, leia dinheiro, digita um valor. Então, nós aqui, este input está a funcionar dentro desta função, mas não é exatamente isso, mas nós estamos a puxar dentro daquele módulo, estamos a puxar uma função leia dinheiro que vai funcionar como um input e vai dizer digita o valor e vai nos ler todo o resto. Então nós temos aqui o nosso resumo bonitinho, como deve ser, e temos o nosso leia dinheiro. Só para não pensarem que eu estou usando 500 porque já codifiquei com 500, vou fazer outros testes. Vou pôr aqui 1000. Então, valor analisado 1000, 2000 o dobro, metade 500, aumento de 20, 1200, redução de 12, 850. Vou pôr valores aleatórios aqui, vamos lá, por exemplo, é um valor aqui. Ponho Enter e ele leu-me exatamente esse valor. Vai me dar os cálculos exatamente mediante aquele valor. Posso pôr um outro valor aleatório, 1064, por exemplo, 1064, 1064, 1064, o dobro é 2128, a metade é 532, 20% de aumento é 1266,80 e ponto não, vírgula, atenção, não ponto 80, vírgula 80, 12% de redução é 936,32. Ponto final, ok? E estão aqui os nossos exercícios. Esses são exercícios que eu proponho que tu faças aí na tua casa, ok? Ok, então meus amigos, é isto que eu tinha para vos dar hoje. Esta foi a aula número 19, nós falamos de módulos e pacotes. Próxima aula é a última aula, nós vamos falar de tratamento de erros
né? Vamos falar de tratamento de erros. Depois vou dar-vos aquela brincadeira. E já estou a preparar a aula de robótica. Já tenho pelo menos umas 5 aulas preparadas para dar. Então, já foi algo que me fez também levar algum tempo. Estava a preparar a aula de robótica, ao mesmo tempo a finalizar este curso. Então, logo a seguir, vamos entrar com toda a força na robótica. E, mais uma vez, eu vos digo, eu vos peço, eu vos imploro, percebam exatamente esta base que eu dei, ou que eu estou a dar até agora. Percebam. Se tiverem dúvidas, perguntem. Se tiverem dúvidas, ponham nos comentários. Se tiverem dúvidas, pesquisem. Porque sem esta base, meus amigos, deixem-me dizer, não vão para lado nenhum. A robótica é algo mais complexo, muito mais complexo que isto que nós estamos a dar. Aqui nós estamos a dar a base, tudo tem que partir de uma base. Robótica é complexo, eu vou dizer já agora, a partir de agora, é algo muito complexo, mas não é difícil. É algo complexo, mas não é difícil. Só que há de ser difícil para ti se tu não entenderes a base. Porque tudo isto que nós estamos a ver aqui é o que nós vamos usar lá na robótica. Tudo sem exceção. Tudo nós vamos ver na robótica. Ok? Então, falo da robótica, falo de outra coisa qualquer, de inteligência artificial, falo de machine learning, falo de muitas outras coisas, não é? Que nós vamos abordar aqui. Com calma vamos abordar. Então, aprende a base. Eu sei que essa fase é uma fase chata. Nós todos queremos começar a fazer coisas bonitas, queremos começar a fazer robôs, queremos começar a fazer chatbots, queremos começar a fazer muita coisa bonita. Então, aprende essa base, é o conselho que eu te dou, porque sem esta base, nenhum programa de olá tu não vais conseguir fazer. Digo-te já, não é? Como eu disse lá na aula número 1, nós não queremos programadores que copiem. Nós queremos programadores que desenvolvam. Copiar, todo mundo pode copiar. Eu posso entrar agora no YouTube, ver um outro canal qualquer de pessoas que estão a dar muita coisa e copio o código, mas não estou a aprender. Não estou a aprender. Eu simplesmente vou replicar o que aquela pessoa está a fazer. É bom ver, sim, tirar dúvidas. Todo mundo tira dúvidas. Até eu tiro dúvidas. Há partes que eu fico um pouco encravado. Eu preciso de tirar uma dúvida. Vou tirar uma dúvida. Mas não copio. Copiar, tu não estás a tirar uma dúvida. Estás a replicar o que a outra pessoa está a fazer. Assim não estás a aprender, meu amigo. Não estás a aprender nada. Simplesmente vais copiar. Vais dizer que és programador. Vais querer começar a fazer programas e vais copiar. Então já até podes vender teus programas a um balúrdio de dinheiro, mas amanhã se o programa der bug e voltarem para ti e dizer que peço para rever, não vais saber, porque copiaste. Vais sim tentar entrar na internet de novo, ir procurar uma resolução para o possível bug que pode ter dado. Isso não é programar, vamos ser sérios, não é? Em qualquer profissão não se copia, né? Temos que aprender e temos que saber fazer, ok? Então, mais uma vez, peço que inscrevam-se no meu canal se ainda não fizeste, deem like neste vídeo se ainda não fizeste e partilha este vídeo para todo mundo que quer aprender a programar, se ainda não fizeste, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem até aqui e vejo-te na próxima e última aula.